Oi, gurizadinha, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai fazer não um pós-jogo, mas comentário sobre como tá a fase do meu Inter e como a gente chega para esse Grenal que acontece agora no dia 11/4. Meio de semana a gente vai ter jogos da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores da América, então acaba que vamos dar uma pausinha no Brasileirão, mas nem por conta disso a gente não vai deixar de comentar. O Inter ontem jogou com o Corinthians, dia 5/4, Páscoa, e enfim, se tu não apareceu aqui no canal ontem, feliz Páscoa pra ti hoje. E ontem era um dia especial. Ontem eu completava 20 anos de idade e quebrou um tabu do Inter, que não venceu o Corinthians há 3 anos dentro da casa do Corinthians. A última vez tinha sido em 2023, com um 2-1 do Inter pra cima do nosso Coringão, naquela temporada que a gente bate semifinal de Libertadores e perde pro Fluminense, mas tem nada a ver isso aí. O Inter entrou para essa partida mais uma vez com o Pesolano mudando o jeito de jogar, mais uma vez mudando a escalação e repetindo uma formação que ele já tinha usado contra o Santos, que é um 4-4-2, só que com o Carboneiro e com o Borré, ao invés do Borré e do Alejandro, com o Bernabé jogando de ala esquerda e com o Vitinho jogando de ala direita. Eu não consigo entender por que o Vitinho seria reserva, eu não consigo entender mesmo. E o Paulinho, Paula e o Vidagra no meio, que praticamente viram um 4-2-4 no ataque e um 4-4-2 quando a gente defende. Cara, o Inter fez um jogo muito bom, diferente do clube adversário, que estava cada vez mais numa crise, cada vez mais se perdendo com o Dorival Júnior. E a gente, aproveitando de uma crise do Corinthians, a gente aproveita, quebra um tabu, sai com 3 pontos e pula de 16º lugar para 13º. O Inter vence de 1-0 com um golaço do Bernabé, com assistência do Vitinho. A jogada que inicia com o Carboneiro, ele gira, tira um marcador, sofre a falta, mas consegue tocar no Vitinho. O Vitinho estica na ponta direita, o Bernabé corta para o meio, chuta, vence o Hugo Souza, que... Olha, vou contar para vocês, hein? Esse Hugo Souza aceitou o gol, ele cai e fica parado. Não tenta se jogar, não tenta esticar o braço, não tenta fazer nada. Ele simplesmente cai e permanece no lugar. Mas tá tudo bem, assim, foi um golaço do Bernabé. Esse aí que é muito 8 ou 80, ou ele faz uma baita partida, acerta tudo, que nem hoje, ou ele faz uma partida tipo Atlético Mineiro e erra tudo e entrega o gol. A gente consegue a nossa 3ª vitória no campeonato, a gente vence Corinthians, Santos e Chapecoense, 2 jogos fora de casa e 1 jogo dentro de casa. A gente empata com Remo, Flamengo e São Paulo, e a gente perde os jogos para Palmeiras, a gente perde para Bahia, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Esses são os 10 jogos do Inter. A gente conquista 12 pontos. 12 pontos de 30 disputados, mas... Infelizmente, isso aí é isso que é o Inter. É essa que vai ser a nossa temporada. Não vai ser uma temporada tão assustadora. Não vai ser uma temporada assim que a gente vai ganhar tudo. Mas é uma temporada de reencontro. É uma temporada de... Vamos encontrar novamente nosso estilo de jogo, vamos pegar nossa identidade, vamos recuperar ela. E algo que o Pesolano está conseguindo fazer aos poucos. Claro, houve muita crítica a esse treinador. Eu acho que eu ainda não critiquei ele. E eu vou continuar ainda não criticando. Vou dando a moral para ele porque ele está fazendo esse time jogar bola. Ele está fazendo esse time ganhar jogos. Ele está fazendo esse time disputar, ser competitivo. Coisa que ano passado não foi. Não foi. Pode pegar todos os treinadores, o Inter não foi competitivo no ano passado, tanto que a gente quase foi rebaixado. Isso aí é um sinônimo, isso aí é praticamente um alerta, tipo, a gente vai ser rebaixado esse ano se as coisas não mudar. E com a chegada do Pesolano, várias coisas mudaram, o estilo de jogo, os jogadores saíram, perda importante de jogadores, a gente não conseguindo comprar por causa do transfer ban, mas a gente também pagando ele, mas enfim, a gente vem jogando com o que tem, indo com o que tem, na empurrância com o que tem, mas no final das contas, ainda assim é um bom trabalho do treinador, acho que é argentino, mas cara, o Rocher, vamos pegar o único ponto, acho que negativo dessa partida, o Rocher tá louco, sai numas bolas todo estabanado, sai numa bola todo torto e compromete, cara. É um goleiro muito bom de seleção, mas ele não vive o seu melhor momento já faz um bom tempo. Com o Inter ele chega bem, ele faz a primeira temporada boa e depois só vai descendo de nível, sofre muito com lesão e deve afetar o mental do jogador, coisa que eu não sei porque eu até cheguei a jogar bola, mas muito pouco. E é muito fácil estar sentadinho aqui e estar opinando, né? Mas o Carboneiro fez uma boa partida, o Borré teve uma
uma página do Inter que postou que teve uma discussão com o Borré e o Vitinho. Mas, cara, acredito eu que é algo de jogo, é algo normal, os dois estão com a cabeça quente, ainda mais um que não vem marcando gol desde a rodada contra o Flamengo, e o outro que volta agora para o time titular, que é o Vitinho, não jogou no jogo passado como titular contra o São Paulo. Eu estranhei, mas decisões do treinador, por isso que a única coisa que o Pesolano faz é mexer demais na escalação. Mas ao mesmo tempo ele gira o elenco, todo mundo joga, eu acho que ninguém vai ficar putinho, e se ficar também, pelo amor de Deus, vocês são adultos, né? O Inter ganha do Corinthians, afunda Dorival Júnior, e se eu não me engano o Dorival já foi demitido. E cara, o que a gente vai fazer, né? A gente do Inter tem que se preparar agora pro dia 11/4. Dia 11/4, no sábado, a gente vai ter o Grenal no Beira-Rio. E depois do Grenal a gente tem o jogo contra o Mirassol. E depois do Mirassol a gente estreia na Copa do Brasil contra o Atlético lá em Minas Gerais. Só que eu fiz uma previsão que o Inter ganhava do Chapecoense, empatava com o São Paulo, perdia pro Corinthians, ganhava do Grêmio e ganhava do Mirassol. Eu acertei 2 de 3. E eu acho que com essa crescente, com essa evolução do Inter, não sendo arrogante, mas acredito eu que tem grandes chances, grandes possibilidades dessas duas vitórias acontecerem contra o Mirassol, que não vive seu melhor momento, e contra o Grêmio, que em tese era para estar disputando o título do Brasileirão, mas se tu ver a classificação, ele tem os mesmos 12 pontos do Inter, tem as mesmas 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, e existe aquela desconexão do Grêmio ser um time que vai disputar o título e o Inter ser um time que vai disputar o rebaixamento, mas ambos estão igualitários. Ah, mas o elenco é diferente, os dois times são diferentes, beleza, entendo o teu argumento, mas ainda assim os números estão mostrando uma coisa e jogar bola está mostrando outra. O Grêmio empata com o Mirassol, com o Remo, e vem agora para uma estreia difícil contra o Real City Torque. É um jogo fora de casa pela Sul-Americana, que é mais um dos campeonatos que o Grêmio disputa esse ano e tem chance de ser campeão. Acredito eu que eles vão jogar com força máxima esse jogo e depois vão jogar de novo com força máxima contra o Inter, mas chegam cansados porque tem que viajar, tem que chegar, tem que descansar, e o Inter vai ter uma semana inteira de trabalho, uma semana inteira de treino e, vamos dizer assim, de folga, já que não tem jogo durante a semana, o que facilita a vida para o Pesolano. Ele consegue ter mais visão e esperar um pouquinho mais para decidir quem que vai jogar. O Inter que salta de 16º para 13º, afunda o Corinthians lá embaixo, e dá uma aliviada da zona de rebaixamento, já que a Chapecoense, que ainda não jogou, é o primeiro time da zona e tem 9 jogos. E o Mirassol é o último colocado, que vai enfrentar o Inter daqui 2 rodadas. E o Grêmio está em 11º. 2 posições na frente do Inter. Mas ainda assim não é algo que a gente tem que se iludir, não é algo que a gente tem que falar, meu Deus, o Inter é uma máquina de jogar bola, não é isso. Mas também a gente não precisa ficar aceitando qualquer desaforo que venham falar do nosso time. E, enfim, acho que é uma crescente boa, o Pesolano está cada vez se encontrando mais, tendo mais o seu eixo, se encontrando com seus jogadores, entendendo como eles jogam e onde eles vão funcionar melhor, e tá dando certo. Até o momento que der certo a gente vai apoiar, até o momento também que der errado e a tua ideia for a mesma, a gente vai também te apoiar, porque a gente tem uma maçante, a gente tem uma maçante... um massacre, eu acho um massacre de treinador no futebol brasileiro. Acaba que clubes brasileiros e futebol brasileiro é uma imprensa que não dá pro treinador trabalhar, ele não pode ter um trabalho longevo. O único que conseguiu isso é o Palmeiras, com o Abel, porque o resto troca de técnico e é sempre os mesmos técnicos que estão girando no futebol brasileiro, o que gera a mesma coisa, a mesma chatice. Então vamos dar tempo ao homem e vamos deixar o homem trabalhar. E vamos esperar, ver o que o Inter vai fazer, o que o Inter vai conseguir nos produzir. E até o próximo videozinho, gurizadinha. Deixa o like, comenta, se inscreve no canal. E se tu é colorado, apoia o pai aí, apoia o pai. E terça-feira tem jogo de Champions, quarta também. Então podem esperar um resuminho aí dos jogos. Valeu, falou e fui!